Muito bem, está terminando o mês de julho e eu gosto de fazer um vídeo aí com o resumo das coisas que vi, que tive ocasião de ler, eventualmente uma série assistida, e eu quero acreditar que julho foi um mês dominado pelo ecletismo, porque depois que eu fiz a minha listagem, pude perceber um arco bastante diferente do ponto de vista do material que me chegou às mãos e, consequentemente, perceberão aí que há um arco muito amplo de interesses coberto por esse mês, que foi profícuo, foi bastante proveitoso, inclusive retomando um pouco mais determinados filmes que eu tinha deixado para trás. Eu começo com um que provavelmente é o menos interessante da lista, que se chama Adeus, Professor, um filme estrelado pelo Johnny Depp, que eu assisti pela Amazon, e conta a história de um sujeito que dá aulas e se descobre com um problema de saúde em alguma medida terminal. Mas o filme se perde muito na relação dele com os alunos e depois na própria dinâmica familiar. E é curioso, porque o John Depp é um ator absolutamente errático. Ele fez coisas muito legais. Eu destaco aqui, para não me exceder no tempo, o Eduardo Mãos de Tesoura, é um filme bastante antigo, dirigido pelo Tim Burton, um diretor que vale a pena conhecer, e que eu gosto muito do estilo gótico trazido pelo Deep nesse filme, mas ao mesmo tempo ele fez verdadeiros fracassos de bilheteria, muitas vezes soa caricato, quer dizer, ele é um sujeito do mainstream bastante interessante, mas cuja atuação cinematográfica tem esse tipo de problema. Esse filme, entretanto, Adeus, Professor, que vale a pena conferir, sempre entre assistir ou não a alguma coisa, eu prefiro a opção de ter contato, inclusive para que se possa criticar. Mas ele traz também por detrás a temática da relação professor-aluno. E há aí, nesse aspecto, dois clássicos maravilhosos que realmente eu gostaria de recomendar. O primeiro é Ao Mestre com Carinho, um filme antigo da década de 60, se eu não me equivoco, de 1967, estrelado pelo Sidney Poitier, que foi o primeiro homem negro a ter ganho um Oscar, embora não por esse filme, mas é um ator fenomenal, e o filme é bastante interessante, tocante até na maneira pela qual ele vai conquistando os alunos daquela comunidade. E por óbvio, pelo menos para minha geração, é um filme que marcou muito Sociedade dos Poetas Mortos, com o Robin Williams. Acho que é um filme que todo mundo tem que assistir. Quem não viu precisa conferir. Na plataforma Mubi, eu revi, porque esse eu já tinha assistido anteriormente, o Caso dos Irmãos Naves. É um filme nacional, não é o único filme nacional que aparecerá na lista deste mês. É um filme nacional com o Raul Cortez, o John Herbert, um filme muito antigo e que trata de um episódio real e um episódio sempre lembrado por quem é das lides criminais, qual seja a condenação injusta, condenação dos irmãos Naves pela morte de um sujeito que conheciam, um primo em alguma medida distante, mas que morava ali na mesma cidade e que desaparece, e os irmãos Naves são presos e torturados, acabam confessando o crime, são levados a julgamento pelo júri, absolvidos. Entretanto, na época, a gente estava. É um filme que se passa. E o episódio ocorre na época da ditadura do Getúlio Vargas. Naquela época, as decisões do júri podiam ser mudadas pelo tribunal. E eles são condenados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E no decorrer do cumprimento da pena, um deles morre, um dos irmãos Naves falece, mas antes que a pena do segundo se extinga, o tal primo aparece. Quer dizer, aquele primo
que teria sido dado como morto por conta da atuação dos irmãos Naves, queriam ficar com o dinheiro que ele havia recebido ou qualquer coisa assim, ele reaparece. Isso no direito penal gera várias discussões, a absurda situação da tortura, que o sujeito acaba, para se libertar daquela dor terrível, confessando algo que não fez. Também as discussões sobre o júri e a soberania dos vereditos, e numa época ditatorial, e também a questão de condenar-se alguém por uma morte sem que tenha aparecido o corpo. Isso é possível em alguns casos, inclusive houve episódios recentes de condenações assim, por exemplo, daquele ex-goleiro do Flamengo, o goleiro Bruno, nunca se encontrou o cadáver da vítima. Entretanto, é uma exceção, por assim dizer, à regra, mas é um filme pesado, um filme que tem atores do passado muito relevantes, em branco e preto, Raul Cortez, John Herbert, mas que vale a pena, principalmente quem é da área jurídica. Há muito texto também sobre o caso dos irmãos Naves, é um episódio triste do nosso sistema de justiça criminal e que precisa, não obstante, ser conhecido. Assisti também a um filme chamado Não Olhe, do Jordan Peele, um filme que está na Amazon, mas daquele modo que você precisa pagar para, para assistir, mas vale a pena. É um filme que mistura um pouco de ficção científica com terror, mas sempre, de algum jeito, esse diretor Jordan Peele, que vale a pena mencionar, trata com uma perspectiva racial bem colocada. Ele tem dois outros filmes de que gosto muito, principalmente o filme que se chama Corra, acho que é o melhor filme dele. Tem um outro que se chama Nós, mas ele traz sempre essa discussão. Os filmes campeiam para algo do absurdo, se bem que muitas vezes a nossa realidade é mais absurda do que qualquer filme é capaz de estabelecer, e vale muito a pena. Gostei. Vejam o ecletismo, porque agora me encaminho para uma falta que tinha e que supri, qual seja a do Marighella. Assisti pela Globoplay e me angustiava por não tê-lo feito antes, o filme dirigido pelo Wagner Moura, acerca dessa figura tão emblemática, controversa da história brasileira, que é o Carlos Marighella. Claro, não há como discutirmos com as premissas do presente o que aconteceu no passado, nomeadamente a forma pela qual Marighella se encaminhou na direção da ALN, Aliança Libertadora Nacional, para a luta armada diante de uma ditadura opressora, e quais os desvãos que isso levou à própria esquerda brasileira, porque há uma ruptura entre Partido Comunista Brasileiro e Partido Comunista do Brasil, justamente à conta dessa diversidade de posicionamentos, um buscando aceitar com mais entusiasmo a luta armada, inicialmente na cidade, mas depois no campo. A ideia era mais ou menos essa, e outro refutando essa possibilidade. O objetivo aqui é falar basicamente do filme, e eu gostei em médio. Eu gosto da atuação do Seu Jorge, acho o Seu Jorge um artista muito completo, as suas músicas são legais, é uma personagem relevante do universo cultural brasileiro, mas o roteiro do filme não me agradou no final das contas, porque ele limita demais a história do Marighella a 4 ou 5 anos da sua trajetória. E eu acho que quem não tiver um mínimo conhecimento acerca do personagem vai julgá-lo mal de um lado ou de outro. Quer dizer, quem tiver por premissa que os caminhos adotados pelo Marighella foram equivocados,
encontrará argumentos para reafirmar-se no filme. E quem tiver o Marighella como um verdadeiro herói nacional, dados os mesmos caminhos percorridos, vai encontrar no filme argumentos para reafirmar-se. Ou seja, o filme não se mostra capaz de alterar nenhuma perspectiva acerca dessa figura, confundindo muitas vezes uma dinâmica que deveria ter sido trabalhada, qual seja da própria densidade intelectual, vamos colocar assim, do Marighella, e convolando tudo isso numa espécie de filme de ação, com uma velocidade, em alguns casos, excessiva. Evidentemente, há uma espécie de romanceamento também do personagem. Então, acho que é um problema de roteiro aí. Quer dizer, é um filme que o filme é extenso e incompleto. Ele se baseia ou refere-se ao livro aqui do Mário Magalhães, que eu tenho, é um livro que li, que para os interessados na vida, a biografia do Marighella, sem sombra de dúvida, é a melhor obra que já se escreveu no país. Eu gosto muito de biografia, tenho aqui de diversos personagens alusivos a campos políticos muito opostos. Lembrem-se que esse vídeo tem um pouco esse caráter do ecletismo, e nesse sentido, na minha percepção, o filme ficou um pouco a dever. Não que o cinema seja dispensável quando se quer conhecer a história do Brasil. Eu, antes de gravar hoje, pensei, não anotei e, portanto, algo me faltará, mas pensei que há bons filmes que dramatizam ou que tratam desse período torpe, terrível da história brasileira, que foi a época da ditadura militar. E enquanto filmes, ou seja, eu vou me ater a esse aspecto basicamente, eu gosto bastante, por exemplo, do Que É Isso, Companheiro. Acho um filme interessante no contar o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick e a troca por prisioneiros. Acho bonito o filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que trata desse assunto sob a perspectiva de uma criança. Cabra Cega é um filme de que não se fala muito e é bastante interessante. E, por fim, dos que me vêm à mente, O Batismo de Sangue, ele até se relaciona um pouco com a história do Marighella, que conta a prisão, a tortura de freis, quer dizer, de integrantes aí dessa ordem religiosa pertencente à Igreja Católica, e que teriam, um deles aparece inclusive no filme do Marighella, na sua biografia, evidentemente, que também, e o modo como foram aviltados, quer dizer, foram espancados, houve morte, houve suicídio em consequência da ignomínia das torturas. Mas e por derradeiro, há um filme bem antigo, estrelado pelo Paulo Betti, salvo equívoco, o diretor é Sérgio Rezende, que conta a história de outro personagem, que é o Lamarca. Quer dizer, o Carlos Lamarca, um personagem igualmente controverso da época. Eu tenho alguma biografia do Lamarca aqui, mas não estou encontrando e deixei ela de lado. Mas, quer dizer, acho que vale a pena, principalmente as pessoas mais novas, conhecerem essa época, e o cinema traz um pouco disso. E na radicalização do ecletismo, devo lhes dizer que assisti Barbie também, e assisti sem nenhum constrangimento, porque achei um bom filme. Achei Cinema também é entretenimento. Notem, cinema é compreender um pouco mais da história do Brasil, desse momento peculiar e triste que foi a ditadura militar, e referir a alguns filmes, mas cinema também é diversão, quer dizer, e o Barbie nem é apenas isso. A partir de uma estética que eu achei bastante interessante e apropriada para o universo da boneca e dos bonecos, temas relevantes são colocados ali, determinados questionamentos à sua própria figura são abordados. Quer dizer, a questão de um certo
de uma certa coisificação da figura feminina a partir da Barbie, de suas referências, é rebatida no filme, com ou sem sucesso, isso não importa, mas de alguma maneira eu acho que é uma experiência não apenas de entertainment, mas também que produz um pouco de reflexão e que vale a pena ver. A diretora Greta Gerwig tem dois filmes que eu acho muito bons. Adoráveis Mulheres, que se encontra, quero crer, na Netflix, e Lady Bird, que está por aí nas plataformas. Portanto, o que fiquei devendo esse mês, espero no mês que vem suplantar essa falta, é o Oppenheimer. Ainda não consegui encontrar 3 horas para ir ao cinema conferir esse filme, que me parece, desde logo, muito interessante. Em termos de leitura, foram 3 livros, rendeu bem o mês. O primeiro deles, e aí refiro desde já para seguir o ecletismo, vejam que falei do Marighella e agora vou fazer referência ao Theodore Dalrymple, que tem esse livro aqui, Nossa Cultura, e digo ecletismo porque o Theodore Dalrymple, que é o nome de guerra, digamos assim, de um psicólogo, de um psiquiatra inglês, é um sujeito autoqualificado como bastante conservador, um sujeito aguerrido na defesa das suas ideias à direita, e eu acho que a gente tem que ler de tudo, quer dizer, não dá para recusar uma coisa a partir desse tipo de pressuposto. Quem perde com isso somos nós, e devo lhes dizer que, embora não me situe, digamos, do ponto de vista de uma compreensão mais geral acerca das coisas na mesma gaveta que o autor, tem muita coisa boa aqui. A análise que ele faz a respeito, por exemplo, da derrocada da arte, da perda do sentido na estética, é muito interessante. Há um texto, ademais, que ele fala, porque ele viajou muito, ele refere isso, ele percorreu muito do continente africano, conhece a América Central, é um sujeito que faz, inclusive, vários trabalhos assistenciais. O fato de ser conservador não tem absolutamente nada a ver com isso. Já referi em outras oportunidades que Winston Churchill foi um primeiro-ministro conservador e na Grã-Bretanha é uma das figuras políticas que eu mais admiro. E, portanto, o ponto não é esse. E esse autor, ele vivenciou coisas. E tem um texto muito interessante acerca, por exemplo, da sua percepção da cidade de Havana, em Cuba, e de toda a questão da sua expressividade arquitetônica, e ele relaciona isso um pouco com a ausência de democracia em Cuba, o que a essa altura do campeonato, convenhamos, é realmente indefensável. O regime precisaria mudar, né? Só não vê quem não quer, mas ele associa essa derrocada arquitetônica justamente ao peso do Estado nas relações sociais. É muito interessante, bem escrito. Eu confesso que aqui há 26 ensaios e eu devo ter lido 16. Portanto, 10 dos ensaios eu provavelmente deixei de lado, mas do que li, o cômputo é bastante favorável. Um livro interessante. Muito vinculado à realidade presente e acachapante é esse aqui, A Máquina do Caos, de Max Fischer. Como as redes sociais reprogramaram nossa mente e nosso mundo. Ele conta muitas histórias, várias, dando conta da repercussão na vida de pessoas por consequência de fake news, por consequência de fake opinions, ou seja, em alguma medida, fatos até verdadeiros, mas que ganham nas redes sociais uma determinada avaliação não necessariamente correspondente àquilo que seria aceitável. Isso já é perseguição de pessoas. Ele trata aqui da situação de um dentista
americano, e as pessoas começaram a ir na casa do sujeito, ele teve que parar de atender em virtude daquilo que circulou nas redes a respeito de um comportamento que teve e que nem era ilícito, não é exatamente um comportamento que devamos aplaudir, eu não aplaudiria, mas ele estava caçando leões num lugar onde era permitido e matou um leão. E isso foi filmado e circulou, é uma história relativamente conhecida que se deu há alguns anos atrás. Mas, enfim, ele trata também da questão dos algoritmos, de como as redes fazem seleções, de certa maneira, convergentes àquilo que nós próprios selecionamos antes e de como isso apequena o nosso universo e da problematicidade dessas interações a partir do universo virtual. Então, vale a pena, é interessante, é preocupante. A questão das regulações é um tema difícil, mas pelo menos o modo como esse autor, Max Fischer, que é um repórter, salvo equívoco, do New York Times, do New York Times, trata, é bastante interessante. Inclusive, ele teve no Brasil e fala bastante, tem um capítulo relativamente extenso em que ele alude ao caso brasileiro. E no ecletismo em que estamos, agora eu vou voltar no tempo, e acho que isso foi o que li de melhor nesse mês, que é difícil pronunciar, Evgeny Onegin, de Alexander Pushkin. Evgeny Onegin, de Pushkin, uma obra da literatura russa. Ele é um precursor. Pushkin escreveu antes de Gogol, antes de Dostoiévski, antes de Tolstói, de Turgenev, e é um autor interessante. O livro, no começo, me foi um pouco difícil, porque ele escreve em verso. Ele escreve em verso. Mas a história é muito legal, porque o Ogniev, por consequência da morte de um tio, ele mora em São Petersburgo, mas por consequência da morte de um tio, ele herda uma propriedade, vai para o campo, para a região rural, e nessa região conhece a Tatiana. De alguma maneira, a Tatiana se encanta por ele, a relação não se dá. Há um episódio de duelo interessante, prefiro não dar spoiler, mas depois desse duelo, entediado, o Ogniev vai para Moscou, Onegin vai para Moscou, e em Moscou reencontra a Tatiana, mas ela já está numa outra situação, e de alguma maneira quer ele aí restabelecer o afeto que antes ela nutria por ele, mas já aí ele tem insucesso. Quer dizer, Onegin no campo recusa Tatiana, ela mulher do campo e ele um sujeito da cidade. Depois, já na cidade, Onegin busca Tatiana, moça do campo, que o recusa, e é um tema que vai e vem, aparece na literatura russa, essa relação campo-cidade. A tradução é fabulosa, porque há alguns encaixes assim nas rimas que são engraçadas, porque além desses dois personagens, digamos assim, que são o Onegin e a Tatiana, eu lhes diria que há um personagem importantíssimo que é o próprio narrador da história. O narrador dialoga contigo, leitor, ele brinca contigo, ele te provoca. Então é um livro realmente muito interessante. E a vida do Pushkin também é interessante, porque ele era um sujeito que gostava, entre aspas, de duelos, até que acaba morto em um. Quer dizer, acaba morto em um duelo aos 38 anos, aos 38 anos de idade, uma morte boba, e que, de alguma maneira, fez com que a sua produção não seja tão vasta, mas na Rússia ele segue sendo um autor muito, muito cultuado. E por fim, série. Assisti um seriado apenas no mês de julho, um seriado diferente, que vale muito a pena, que é o Som na Faixa. Som na Faixa,
na Netflix. É um seriado que conta a história do Spotify. Aliás, Spotify, que é uma das redes sociais, vamos colocar nessa perspectiva, das poucas que, tendo sucesso, não nasceu nos Estados Unidos, porque Spotify é sueco. Eu confesso que eu não sabia disso. E a série conta a história do Daniel K., que é o grande idealizador, o ideólogo, digamos assim, do Spotify, um sujeito muito incisivo nas suas vontades, muito persistente, muito tenaz, e que encontra um empresário que resolve bancar suas ideias e monta um time. É interessantíssimo porque trata também aqui da relação do Spotify com as gravadoras, né? Porque houve um tempo em que a indústria da música se fazia particularmente a partir da atuação de gravadoras, venda de disco e venda de CDs, que são objetos que para muitos sequer vem algo à mente quando nós falamos de CD ou de LP. As pessoas já não conhecem isso, o mundo tornou-se digital. Mas essa transição não foi simples do ponto de vista das relações com a indústria, e a série trata um pouco disso. Claro, ela talvez peque porque cada um dos episódios é contado a partir da perspectiva de uma figura, de um participante desse movimento todo. Nem todas, entretanto, com a mesma dimensão, com o mesmo carisma e até diria com a mesma importância. Seja como for, o tema é muito interessante, a trilha sonora vale a pena, evidentemente, e a inteligência tecnológica desses sujeitos aqui é absolutamente notável, porque antes o modo pelo qual se ouvia uma música no computador implicava a necessidade de fazer um download. E eles vão brigando por milésimos e milésimos de segundo, e eu, assistindo a série, pensava, mas realmente você coloca praticamente qualquer coisa no Spotify, na busca, e, e ali está tocando. Quer dizer, é uma caixa de som universal. Claro, tentando unir um pouco as coisas. Se você pega a máquina do caos, você percebe que justamente em consequência disso, se você ouvir determinada música no Spotify hoje, é o que ele vai te sugerir amanhã. Então há alguma limitação. Mas de toda maneira, não deixa de ser genial o invento, a inventividade dessas pessoas e a forma como alteraram, por assim dizer, o comportamento de um contingente absurdo de pessoas. É assim com o Spotify e os seus derivados, e há alguns, que se ouve música na atualidade. Então, basicamente, esse foi um mês em que no cinema nós tivemos Marighella e tivemos Barbie. Eu destacaria aqui o Jordan Peele com o Não, Não Olhe e os seus outros filmes. Na literatura aqui passamos por um russo, que sempre vale a pena, um livro de ensaios e também esse livro sobre as redes sociais, e no âmbito musical, a história do Spotify, ainda que num seriado. Eu espero que essas dicas estimulem, ou essas ideias estimulem a que procurem alguma dessas coisas. Deixem nos comentários aí quem viu algo de que falei, se concorda ou não, e torçam para que eu encontre tempo no mês de agosto para assistir Oppenheimer, porque eu realmente estou com muita vontade. Um grande abraço e fiquem bem.